Bom dia, que bom que você veio nessa manhã. O inverno está chegando, o friozinho está aí, mas mesmo assim nós podemos nos aquecer, estando em comunhão uns com os outros aqui neste lugar, estando em comunhão na casa do nosso Deus. E nesse aquecermos uns aos outros, nós também podemos louvar e glorificar ao nosso Deus que é santo. Hoje é o domingo da Trindade, é o domingo após Pentecostes, historicamente é o domingo da Trindade, domingo que a gente lembra do nosso Deus triuno, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E é no nome desse Deus que nós nos reunimos neste culto, no nome dele que nós celebramos, que nós meditamos na sua palavra. E esse Deus, ele nos saúda com o texto bíblico de Isaías 6, verso 3, onde os serafins diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, a sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, a sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Não existe lugar neste mundo onde a gente possa se esconder da presença de Deus. Não existe forma da gente fugir de Deus. Não tem como, porque esse Deus Santo, Todo-Poderoso, está presente no mundo inteiro. A sua presença cheia de glória pode ser vista em todos os lugares da terra. E esse Deus é santo e Ele é todo-poderoso. Isso significa que se nós cremos nesse Deus, nós estamos crendo num Deus que não é apenas uma imagem, que não é apenas um ídolo, mas é um Deus que pode de fato fazer aquilo que Ele promete fazer. É um Deus que cumpre suas promessas, é um Deus verdadeiro, e por isso Ele é santo, santo, santo. Que nós possamos louvar a esse Senhor nesse dia, confessando que Ele é santo, que Ele é todo-poderoso, e sentindo também a sua maravilhosa e gloriosa presença nas nossas vidas. Nós estamos aqui porque nós temos fome e sede de ouvir da palavra desse Deus, porque nós carecemos desse Deus todo-poderoso que quer transformar a nossa vida. Que bom que você veio, que bom que você veio se abastecer da palavra de Deus, fortalecer a sua fé, para que nas dificuldades da vida, nas tribulações pelas quais você venha a passar, Deus esteja contigo, te dando forças e que a sua presença gloriosa te console cada dia da sua vida. Amém. Jesus, logo no início do seu ministério, ele começou a anunciar a mensagem do reino de Deus, do reino dos céus. E lá em Mateus 4,17, isso está relatado quando diz assim: daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. O início do ministério de Jesus aqui na terra é essa pregação. Jesus já começa pregando a necessidade de arrependimento. E o motivo desse arrependimento é a chegada do reino dos céus. E quando Jesus fala que é necessário se arrepender, ele está se referindo aos nossos pecados. Mas a gente poderia se perguntar, por que é necessário se arrepender diante da chegada do reino de Deus? Por que a gente precisa se arrepender diante da chegada do reino dos céus? O reino de Deus é um reino de justiça e santidade. E esse reino tem um rei, que é o próprio Senhor Jesus. E por causa da santidade de Deus, o pecado não tem lugar lá. O pecado não tem lugar no reino de Deus. E para que nós possamos entrar no reino de Deus, para que a gente possa fazer parte desse reino glorioso, é preciso que nós nos arrependamos e confessamos os nossos pecados. Mas não apenas isso,
A partir do nosso arrependimento e confissão, é necessária uma mudança de vida e conversão. Por isso eu quero convidar que nós nos coloquemos de pé na presença do nosso Senhor, para um momento de oração, onde nós queremos entregar diante do nosso Deus os nossos pecados em arrependimento e confessar a Ele a nossa culpa. Vamos orar ao nosso Deus. Deus glorioso, Deus que é santo, nós cremos em Ti, cremos na Tua palavra. E assim como Jesus anunciou quando esteve aqui na terra, nós sabemos que nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender porque o Teu reino está próximo. Porque nós queremos fazer parte desse reino, ao qual Tu nos convidas a fazer parte por meio de Jesus Cristo. Quando o Espírito Santo toca no nosso coração e nos mostra que nós precisamos de Deus, que nós precisamos nos arrepender e nos convertermos, que nós podemos receber perdão de pecados por meio daquilo que Jesus Cristo fez na cruz. E assim, Senhor, Tu nos aceitas no Teu reino eterno. Ó Pai, nós queremos fazer parte desse reino porque nós queremos estar perto de Ti. Nós precisamos de Ti, ó Deus. Nossa vida depende de Ti, porque Tu és a fonte da nossa vida. Tu és o mantenedor da nossa vida. Por isso pedimos que Tu estejas conosco, que Tu se aproximes de nós e nos dê a Tua paz. Assim, ó Pai, confessamos que nós temos buscado andar nos Teus caminhos, mas nós permanecemos pecadores, e é inevitável que nós falhemos, não importa o quão forte nós tentemos não pecar, nós falhamos, nós caímos, nós tropeçamos, e nós carecemos de Ti. Obrigado, Senhor, que nós podemos reconhecer que nós precisamos de Ti. Obrigado que nós não nos iludimos achando que nós conseguimos nos salvar por nossas próprias forças, porque isso é um grande engano. Carecendo de Ti, ó Deus, nosso coração se humilha na Tua presença, dizendo que nós de fato somos pecadores, nós não conseguimos cumprir a Tua lei, a Tua vontade, os Teus mandamentos, mas a Tua graça nos enche, nos inunda e nos dá uma nova vida, uma nova chance. Por isso, Senhor, perdoa todos os nossos pecados. Talvez nós não tenhamos noção de quantos eles são, mas eles são muitos, ó Senhor, porque o nosso coração é mau por natureza. E nós precisamos que Tu transformes o nosso coração. Por isso pedimos, Senhor, continua a Tua obra em nós, continua nos moldando, continua nos transformando e nos ensinando, para que a gente não cometa sempre os mesmos pecados, mas para que a gente possa deixar os nossos pecados para trás e viver uma vida de santidade, uma vida agradável a Ti. Obrigado, Senhor, que Tu nos livras da culpa que pesa sobre a nossa consciência. Tu nos livra da culpa que nós carregamos quando nós reconhecemos que fizemos algo de errado. Nós podemos saber que a culpa foi carregada por Jesus e o preço foi pago naquela cruz. Perdoa quando nós maldizemos a Ti ou ao nosso irmão. Perdoa quando as nossas ações, elas também fazem aquilo que é contrário à Tua vontade. Quando as nossas ações demonstram essa mesma maldição contra os nossos irmãos e contra Ti, qual nossas palavras muitas vezes se referem. Que assim, Senhor, a gente possa cada dia buscar viver contigo, a cada dia viver em constante arrependimento e conversão. Ajuda-nos a nos firmarmos na Tua palavra, e que a Tua palavra, Senhor, seja o nosso guia, a nossa direção, e que ela nos fortaleça a abandonar o pecado e a não cair nas tentações. Assim nós oramos, confessando, gratos do Teu perdão, em nome de Jesus. Amém.
Mudança de vida e conversão nem sempre é fácil, porque muitas vezes mudar de vida significa abrir mão de coisas que nós gostamos. Mudar de vida muitas vezes significa abrir mão de coisas que nos dão prazer, que nos dão alegria, mas que diante de Deus são coisas que são detestáveis a Ele. Não é fácil converter-se, não é fácil mudar de vida. Na verdade, para nós é impossível. Mas o Espírito Santo de Deus, o agir de Deus em nós, é quem nos converte e quem nos faz mudar de vida. E a partir dessa mudança de vida, nós abrimos mãos das coisas velhas, as coisas velhas ficaram para trás. E tudo se faz novo em nossa vida. Se você se arrependeu verdadeiramente, se a palavra de Deus tocou o teu coração, você pode crer que os teus pecados estão perdoados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus cantando. Você pode ficar à vontade, se deseja se assentar. Bom dia a todos. Queremos convidar a toda a comunidade a cantar essa canção, chamada Canção da Chegada, onde nós declaramos que nós viemos de tantos lugares diferentes, com tantas ideias diferentes, mas focamos no mesmo Cristo. Focamos em ser um só em Cristo, focamos no mesmo Deus. Estamos aqui, Senhor, viemos de todo lugar, trazendo um pouco do que somos, pra nossa fé partilhar, trazendo nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia, trazendo nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia. Estamos aqui, Senhor, tocando essa mesa comum, trazendo ideias diferentes, mas em Cristo somos um. E quando daqui nós vamos para voltar, na força da esperança e na coragem de lutar. E quando sairmos daqui, nós vamos para voltar, na força e na esperança e na coragem de lutar. Nessa próxima a gente quer já refletir e preparar o nosso coração para a palavra.
Assim como nós estamos, vamos ter uma palavra de oração. Deus amado, fala conosco. Nós queremos te ouvir, Senhor, assim como nós cantamos. Fala ao nosso coração, para que a nossa vida seja moldada pelo teu querer. Nós precisamos aprender mais de ti, ó Pai. Nós somos, por mais que a gente estude muito a tua palavra, nós seremos eternos aprendizes da tua palavra. Nós sempre precisamos aprender mais e sermos consolados pela tua palavra, que nos é palavra de salvação, palavra de vida eterna. Ilumina a nossa vida, nos santifica na tua verdade, que a gente possa compreender, Senhor, a tua mensagem nesta manhã e viver a partir dela. Em nome de Jesus. Amém. A pregação dessa manhã, ela é a partir do texto bíblico de Romanos 5. Romanos 5, dos versículos 1 até o 5. E se você tem a sua Bíblia, eu convido você para abrir, para que a gente possa ler, e você possa acompanhar a leitura. Romanos, capítulo 5, versículos 1 até o 5. E lá nós lemos: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Até aqui. Se você abriu a sua Bíblia, pode deixá-la aberta, porque de vez em quando eu vou mencionar algum versículo e você pode ler ele de novo, você pode conferir na sua Bíblia. O apóstolo Paulo, aqui em Romanos 5, ele está na segunda parte da sua carta aos Romanos. Na primeira parte da carta, nos capítulos 1 a 3, ele fala a respeito da perdição de toda a raça humana, começando pelos gentios e depois também os judeus. Paulo é muito enfático nesse aspecto, porque, por exemplo, em Romanos 3:10, ele vai dizer que não há nenhum justo sequer. Ninguém é justo diante de Deus. E então, lá pela metade do capítulo 3, também Paulo vai explicar como Deus justifica o ser humano mediante a obra de Cristo na cruz. Ou seja, por aquilo que Cristo fez na cruz, pela obra de Cristo na cruz, Deus nos imputa a justiça de Cristo, de forma que nós somos perdoados, e uma vez perdoados, nós podemos ser aceitos por Deus e livres do castigo pelos nossos pecados. Livres do castigo que os nossos pecados merecem. E Paulo fala da justificação pela fé ao final do capítulo 3. E no capítulo 4 ele vai dar o exemplo de Abraão e de Davi, como pessoas que foram justificadas pela fé e não por obras da lei. E agora, quando a gente chega no capítulo 5 de Romanos, Paulo vai falar dos efeitos dessa justificação. Quais são os efeitos da justificação? Esse texto que nós lemos, ele é como um espelho que reflete a vida daquela pessoa que chegou à fé. A justificação é o ato pelo qual
Deus nos torna justos. Justificação é o ato pelo qual Deus nos torna justos, não inocentes. Deus nos torna justos, Ele não nos torna inocentes. Inocentes nós nunca seremos, porque nós somos culpados. Nós desobedecemos a lei de Deus. Mas Deus nos justifica, ou seja, Ele nos trata como se nós fôssemos justos. Não porque Ele tenha visto alguma justiça em nós, porque em nós mesmos não há justiça nenhuma, mas porque Ele nos atribui a justiça por meio da obra de Cristo. Ou seja, Deus na cruz toma a justiça de Cristo e dá ela para nós, atribui ela para nós. Lutero vai dizer que na cruz existe uma troca maravilhosa, um maravilhoso comércio, onde Cristo recebe o meu pecado e eu recebo a justiça dele. E quando essa troca acontece, nós continuamos sendo pecadores. Nós continuamos sendo pecadores, mas somos pecadores que estão em paz com Deus. Somos pecadores justificados. Mas a gente tem que entender que essa justificação, ela é um ato de Deus, é uma coisa que Deus faz. Nós não fazemos ela. Deus nos justifica. Não tem como nós nos justificarmos diante de Deus. Mas essa justificação, ela traz 3 efeitos. E esses 3 efeitos, Paulo então descreve aqui nos versículos que nós lemos. E o primeiro desses efeitos, de sermos justificados, é que nós temos paz com Deus. Isso está lá no primeiro versículo já. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se você é uma pessoa que crê no Senhor Jesus, você é justificado, você tem paz com Deus. O que significa isso? No mundo se fala bastante em paz. O mundo busca a paz. Existe até um prêmio Nobel da paz, para pessoas que, de alguma forma, fizeram alguma coisa que foi tão boa naquele ano, que foi tão expressiva no objetivo da busca da paz, que eles dão esse prêmio de reconhecimento pela busca da paz. Só que a paz que o mundo conhece, a paz que o mundo busca, é uma mera ausência de conflito. Paz para o mundo significa não ter guerra, não ter briga, não ter confronto. Isso é paz. Mas paz na Bíblia sempre significa algo mais. Paz é ter uma vida completa, uma vida plena, uma vida abençoada por Deus, satisfeita de todas as necessidades, mesmo que existam necessidades ainda a serem satisfeitas. Ou seja, mesmo que talvez você esteja passando por um conflito, por uma guerra, você ainda pode ter paz com Deus. A Bíblia vai dizer que por causa dos nossos pecados, nós estávamos em guerra contra Deus. E Deus estava em guerra contra nós, por causa dos nossos pecados. Os meus e os teus pecados nos colocam em guerra contra Deus. Como se nós fôssemos inimigos de Deus. E nós, no nosso pecado, na nossa perdição, nós de fato somos inimigos de Deus, porque nós ofendemos a sua santidade, nós ofendemos a sua lei. Antes de crermos em Jesus, nós éramos réus, diante de um juiz assombroso, um juiz que estava pronto para nos enviar para a perdição eterna, por causa dos nossos crimes e das nossas transgressões.
Esse era o nosso destino, essa é a nossa vida sem Deus. Nós somos inimigos de Deus, nós estamos em guerra contra Deus e Deus está em guerra contra nós. Mas uma vez que Cristo satisfaz a ira de Deus na cruz, nós temos paz com Deus. Deus deixa de ser o nosso inimigo. E também nós deixamos de ser inimigos de Deus. Porque mediante a fé, Deus muda o nosso coração. E Ele vai nos ensinar a amá-lo e a servi-lo. Ou seja, enquanto antes o nosso coração se opunha a Deus, era inimigo de Deus, agora Deus nos traz um estado de paz com Ele. Paz verdadeira, paz plena. Nós não somos inimigos de Deus, inclusive Cristo vai nos chamar de amigos. Essa justificação transforma o nosso relacionamento com Deus de forma extremamente radical, de inimigos mortais para amigos. Nós temos paz com Deus. Deus não quer mais nos condenar à perdição eterna. Agora Deus quer nos salvar. O segundo efeito da justificação é que nós temos acesso a Deus. Isso está lá no versículo 2, pelo qual obtivemos também acesso a Deus, a esta graça na qual estamos firmes. Aqui quando Paulo fala em acesso, essa palavra acesso aqui tem muito a ver com a palavra que na antiguidade era usada nos palácios reais. Ninguém pode entrar na presença do rei, a menos que ele seja anunciado, a menos que um assessor real anuncie diante do rei que um súdito quer ter uma audiência com esse rei. Então, se você desejava interceder diante do rei algum pedido, pedir alguma coisa para um rei, você tinha que passar por trâmites para que um assessor, então, encaixasse um horário para você e ele anunciasse a tua presença diante do rei para você poder se aproximar do rei. Se alguém simplesmente entrasse na sala do trono, estaria cometendo um crime, né? E agora, Paulo usa essa mesma palavra de acesso para falar de Deus. Como nós fomos justificados diante de Deus, nós temos paz com Ele, agora nós temos acesso à presença de Deus. Acesso livre, ilimitado. Nós não precisamos mais de mediadores. Nós podemos chegar na presença de Deus. Porque nós temos um assessor, Jesus Cristo, que abriu as portas do Palácio Real e nos deu acesso livre e ilimitado ao trono do Rei. E a gente muitas vezes não se dá por conta de quão precioso é esse fato. Que privilégio é nós termos acesso livre a Deus. Porque no Antigo Testamento, o povo só podia ter acesso a Deus no templo lá de Jerusalém, num lugarzinho específico. No templo que Salomão construiu lá em Jerusalém, no Monte Sião, lá o povo podia então ter acesso a Deus, mas a presença de Deus mesmo ela estava restrita ao Santo dos Santos, onde ninguém podia entrar, com exceção do sumo sacerdote, uma vez por ano. E depois, antes da construção do templo, tinha o tabernáculo, que era de forma semelhante. A presença de Deus entre o povo era restrita a um lugar santo. Mas fora daquele lugar não se tinha acesso à presença de Deus. Mas agora, aquele que crê em Jesus Cristo, foi justificado mediante a fé, pode acessar a Deus. Pode se expor diante de Deus, da sua presença, e colocar diante de Deus os seus anseios e as suas angústias.
E não existe isso de ter que subir num monte, ou descer no vale, ou procurar Deus na madrugada, como se em cima do monte Deus nos ouvisse melhor. Ou se você fizer uma intercessão durante a madrugada, Deus vai te ouvir melhor. Não. O caminho está livre. A gente pode falar com Deus no lugar e no momento que a gente quiser. A porta está aberta. Nós temos acesso livre ao Pai. Eu costumo brincar que você pode inclusive estar no banheiro fazendo as suas necessidades e ali ter acesso a Deus, se colocar em oração. Porque Deus, Ele nos ouve onde quer que nós estejamos. Deus, Ele não está mais restrito a um lugar, um espaço físico. Deus, Ele está em nós. Nós somos templos do Espírito Santo, a Bíblia vai dizer. O caminho está livre, nós temos livre acesso ao Pai. E Paulo vai dizer, então, nós estamos firmes nisso. Essa graça qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E assim vem então o terceiro efeito da justificação, que é gloriar-se na esperança e gloriar-se nas tribulações. Duas coisas diferentes aqui. Aqui quando Paulo fala em gloriar-se, a gente poderia traduzir esse gloriar-se por alegrar-se. O fato de nós termos acesso a Deus e termos paz com Deus, nós podemos também nos alegrar, nos gloriar. E nós nos gloriamos na esperança e nas tribulações. É o que Paulo vai dizer. No final do versículo 2, então ele vai dizer que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E no versículo 3 ele vai dizer, e não somente nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações. A esperança da glória de Deus, gloriar-se na esperança da glória de Deus é uma referência ao mundo vindouro. Deus, Ele nos fez promessas de que esse mundo que nós conhecemos, ele vai terminar um dia, ele vai acabar. Mas Ele vai fazer um mundo novo, um novo céu e uma nova terra, que serão criados em justiça e perfeição. Um novo céu e uma nova terra, onde não vai haver mais pecado, nem morte, nem dor, nem sofrimento. E essa é a nossa esperança. E aqui a gente precisa observar que a palavra esperança no grego, ela é bem diferente da palavra esperança no português. Porque no grego, ela não tem conotação de dúvida. A esperança no grego não tem conotação de dúvida. Por exemplo, em português, se alguém lhe pergunta se você acha que o seu time de futebol vai ganhar, você pode dizer, eu tenho esperança que sim. Essa é a minha esperança, eu espero que o meu time de futebol vai ganhar. Se você tem esperança que o teu time de futebol vai ganhar, em português, significa que você não tem certeza. Existe uma dúvida aqui. Eu quero que o meu time ganhe, mas eu não sei se ele vai ganhar. Em grego não é assim. Em grego, a esperança não tem dúvida. Isso significa que essa esperança do mundo vindouro, a que Paulo se refere, é uma certeza. Não é uma dúvida. Eu espero que talvez exista um mundo vindouro, exista um novo céu e uma nova terra. Não. Quando Paulo diz que essa é a nossa esperança, ele está quase dizendo assim, essa é a nossa certeza. Então essa esperança no grego, ela tem um significado muito mais de certeza do que de dúvida. E isso significa para nós que nós sabemos que isso vai acontecer, que isso nós esperamos. A nossa fé se baseia numa esperança e numa certeza de que o novo céu e a nova terra são realidade. Então Paulo se alegra nessa certeza de que ele vai participar da glória de Deus. E aí entra o motivo de nós podermos nos alegrar
nas tribulações. Porque se você está prestando atenção, você pode estar se perguntando, mas que história é essa de se gloriar nas tribulações? Porque se gloriar é se alegrar, tribulação tende a ser coisa ruim, tende a ser sofrimento, né? Mas uma vez que você entendeu que foi justificado pela fé, você entendeu que tem paz com Deus, que tem acesso à presença de Deus, e que esse Deus se manifesta em glória, isso pode ser consolo, isso nos consola. Paulo, ele vai dizer que não tem como comparar a glória de Deus, a glória do mundo vindouro, com as coisas que nós temos, ou as coisas que nós perdemos, ou as coisas que nós enfrentamos nesse mundo. O mundo vindouro é incomparavelmente melhor do que este mundo que nós vivemos. Por isso Paulo vai dizer que nós podemos nos gloriar inclusive nas tribulações. Afinal de contas, ser cristão não é garantia de isenção ao sofrimento. Se em algum momento da tua vida você achou que a fé cristã é garantia de que não vão haver tribulações na tua vida, o fato de você ser cristão, você não vai sofrer, o seu cristianismo está muito errado. A sua fé está muito errada. João 16, 33, Jesus vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo vocês vão passar por aflições, no mundo vocês vão passar por sofrimento. Assim como os não cristãos também passam. Faz parte do mundo, faz parte da nossa humanidade, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E os versículos 13 e 4, então, eles vão dizer que as tribulações, elas produzem perseverança em nós. E a perseverança produz experiência. E a experiência produz a esperança. Ou seja, a gente pode aprender, aqui com Paulo, que as tribulações, elas fortalecem a nossa fé. As tribulações servem para que quando chegar um momento na nossa vida onde a gente diga: eu não aguento mais, a minha vida está insuportável, o sofrimento é muito grande, a dor é muito grande, eu estou cansado, chega. Quando você disser: eu não aguento mais, você vai ouvir de Deus: você aguenta sim, você aguenta mais um pouquinho. Você consegue. Eu estou aqui. E isso é perseverança. Perseverar nas tribulações. Afinal de contas, a gente não precisa suportar as tribulações sozinhos. O versículo 5, ele vai dizer que aqueles que Deus justificou, aqueles que estão em paz com Deus e têm acesso à sua presença, nestes ele derrama o seu amor em seus corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. E é essa sua presença amorosa, por meio do Espírito Santo, que nos fortalece e que nos sustenta, nos conforta nos dias de luta. Saber que Deus, com a sua presença amorosa, está no nosso coração, é o que nos mantém firmes nas tribulações. E a gente precisa reconhecer uma coisa como cristãos. Se nós ainda cremos em Deus, se você ainda crê em Deus, é porque Deus te sustenta. Porque se Deus não te sustentasse, sem dúvida nenhuma, você já teria abandonado a sua fé há muito tempo. Eu posso dizer isso com toda certeza: se Deus não me sustentasse,
eu já teria abandonado a minha fé há muito tempo. Mas essa consciência, o fato de a gente saber desse amor de Deus por nós, é o próprio Deus quem nos diz isso. Deus derrama em nossos corações o seu Espírito Santo, que nos consola, assim como diz lá em João 13,16, onde Jesus chama o Espírito Santo de Consolador, aquele que consola. O Consolador é colocado no nosso coração, para que a gente tenha consciência do amor de Deus por nós. E esse Consolador é quem nos ajuda a permanecer firmes na graça de Deus e na paz desse Deus. E nessa esperança que nós temos, conforme o versículo 5, que não nos decepciona, mas é uma esperança firme, consistente, porque é uma esperança ancorada pelo próprio Deus. Certo dia, um menino pequeno estava contando para sua avó tudo que ia mal na sua vida, tudo que estava ruim. Ele reclamou dos problemas na escola, dos problemas na família, os problemas de saúde. E enquanto ele falava, a sua avó estava preparando um bolo. E então essa avó perguntou para o seu neto se ele gostaria de comer um pedaço desse bolo. E ele respondeu, claro que eu quero, né? Ficou feliz com a oferta da avó. Então a avó pegou um pouquinho de azeite e ofereceu para o seu neto. E o seu neto viu aquele azeite e disse, mas vó, eu não quero esse azeite, isso aqui é horrível. Então a sua avó lhe ofereceu 2 ovos mexidos. O neto disse, mas vó, eu também não quero esses 2 ovos mexidos, isso aqui tem um gosto horrível, não vou comer isso, não quero. Bom, meu netinho, então talvez você queira um pouquinho de farinha, pega aqui um pouco de farinha. Mas vó, por que tu está me dando todas essas coisas horríveis? Nada disso dá para comer. Então a avó disse, sim, essas coisas separadas parecem horríveis. Mas se você pôr tudo junto de forma correta, misturar tudo de forma correta, preparar de forma correta, vira um bolo delicioso. E assim são os sofrimentos na nossa vida. Nós somos sustentados pela esperança de que todas essas coisas que parecem ruins, quando juntadas da forma correta por Deus, produzem algo maravilhoso. Nós não estamos livres do mal por sermos cristãos. Nós estamos sujeitos aos mesmos males daquelas pessoas que não são cristãs. Mas a diferença está em como nós cristãos enfrentamos essas coisas. A gente pode entender as aflições não como uma forma de Deus nos castigar, ou uma forma de Deus tentar nos destruir, mas a gente pode saber que as aflições, as tribulações, são a bondosa mão de Deus nos corrigindo e nos ensinando. A tribulação produz perseverança. Quem sofre aprende a perseverar. Quem persevera se torna uma pessoa experiente, porque tem a experiência com um Deus que sustenta e ajuda no momento de tribulação. E essa experiência produz esperança. Porque sempre que você passar por uma nova tribulação, você vai saber, você vai lembrar e você vai poder testemunhar. A última vez que eu passei por grande sofrimento, Deus esteve comigo. Então eu tenho esperança de que todo sofrimento que eu passar, Deus vai estar comigo. E você vai também poder testemunhar para outra pessoa, olha, para outra pessoa que está em sofrimento. Eu já sofri muito, ou eu estou sofrendo muito, mas eu sei que Deus está comigo. E essa é a minha esperança. E assim você também passa essa mensagem de esperança para outras pessoas em sofrimento. Tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança.
E é nessa esperança de que na tribulação nós somos fortalecidos por meio da perseverança, da experiência que produz a esperança, que nós podemos também ter a nossa fé fortalecida. Assim como Paulo vai declarar ali a partir do versículo 11 do capítulo 5, assim nós nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Meio do qual nós recebemos a reconciliação. Abaixa a tua cabeça, vamos ter um momento de oração. Deus de amor, nós cremos que Tu nos amas de forma imensurável, porque Tu nos justificas, ó Deus. Tu justifica a nossa vida, mesmo nós não sendo inocentes, mas sendo culpados de tantos pecados, de tanto mal. Tu nos enxergas como pessoas justas, por causa da justiça conquistada na cruz por Cristo Jesus. Senhor, neste mundo nós passamos por muitas situações difíceis. Nós passamos por muitas tribulações. Obrigado, Senhor, que apesar disso nós podemos ter paz contigo, nós podemos ter acesso a Ti, e nós podemos nos gloriar em Ti, gloriar na esperança de que Tu nos salvas e nos tens preparado a vida eterna, mas que também as próprias tribulações, elas querem gerar no nosso coração a esperança do Teu consolo, do Teu conforto, esperança que não é uma dúvida, mas é uma certeza. Obrigado que Tu estás conosco, ó Deus. Tu nos consolas, Tu nos auxilias, Tu nos carregas. E por meio das tribulações, Tu também nos ensinas a sermos fiéis a Ti e andarmos contigo. Ó Deus, que nós possamos de fato viver essa fé junto contigo, na Tua presença, nos gloriando em tudo aquilo que Tu tens preparado para nós, na alegria de sermos parte do Teu reino, que a gente consiga suportar as tribulações e também testemunhar a respeito do Teu auxílio no meio das tribulações para aquelas pessoas que sofrem outras tribulações. E assim, Senhor, anunciamos a Tua salvação, a Tua glória, o Teu grande amor por nós. Obrigado por tudo que Tu tens nos dado, ó Deus querido. Assim que Tu nos abençoes a cada dia e nos dês a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Durante a próxima música nós vamos recolher a oferta. E para a oferta do culto de hoje, nós temos um vídeo que ele explica um pouquinho o que é, para onde vai essa oferta. A oferta de hoje ela é destinada para a campanha Vai e Vem, é uma campanha de missão que a nossa igreja tem todos os anos, onde nós podemos ajudar com projetos missionários em vários lugares do Brasil. E então nós vamos ver esse vídeo que nos apresenta essa campanha, e se você deseja então ofertar, ajudar com essa campanha Vai e Vem, você pode depositar a sua oferta no cestinho. E se você deseja ofertar com a comunidade, tem também a opção de colocar a sua oferta na igrejinha. Deus abençoe dádivas e também doadores. Vamos assistir então a esse vídeo. Salmo 96:3 diz: Anuncie entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Este chamado da palavra de Deus
é um convite para a participação na campanha nacional de ofertas para a missão Vai e Vem 2022. Convidamos nossas comunidades e seus grupos. Convidamos você, irmão e irmã, para se envolver nessa campanha que tem o tema Vidas transformadas pelo Espírito Santo, engajadas na missão de Deus. Ao longo do ano, vamos divulgar vídeos de ações desenvolvidas na campanha Vai e Vem. Teremos testemunhos e histórias que nos animam a abraçar esta campanha. Você pode participar da campanha através de orações, de reflexões e ajuda financeira. O desafio é termos ousadia e criatividade no desenvolvimento da Vai e Vem. Sabemos que muitas ações já estão programadas. Desejamos que cada comunidade participe e ajude a arrecadar valores financeiros para a missão de Deus na ISLB. Se envolver com a campanha Vai e Vem é dar testemunho da palavra de Deus, conforme ouvimos no Salmo 96. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. No folheto evangelístico da Vai e Vem, lemos sobre uma pessoa jovem que de modo improvável se envolve na missão de Deus e faz diferença na vida das pessoas. Envolver-se na campanha Vai e Vem 2022 é promover o anúncio da palavra de Deus, anunciar a esperança, buscar transformação de vidas e situações. Nesse folheto é dito: vai e fale do amor de Deus, venha e ore pela missão de Deus, vai, acolha, sirva, ensine, pacifique e dialogue, vem e oferte. Deus nos chama para anunciar a sua glória. Deus nos chama para participar da campanha Vai e Vem 2022. Participe você também. Converse sobre a Vai e Vem na família, na comunidade, nos grupos de trabalho. Que ações podemos fazer para apoiar a missão neste ano? Participar da Vai e Vem é um ato de fé e gratidão por tudo que Deus tem feito por nós. Pedimos que Deus nos ajude a desenvolver uma bela campanha. Tudo para a honra e glória de Deus. Que a paz e a bênção de Deus seja com você. Participe e oferte na sua comunidade. Vai e vem você ajudar também. É doar com alegria, fazer missão e de harmonia. Você
Eu pergunto se nós temos alguém que nos visita pela primeira vez no nosso culto, alguém que pela primeira vez está em nosso meio, aqui na Charlau. Não, todos são da casa. Ninguém? E aniversariantes na semana que passou? Alguém comemorou mais um ano de vida? Ou mais um ano de aniversário de casamento? Vocês dois? Foi de casamento? O seu aniversário? Como é o seu nome? Hilda. Meus parabéns, que Deus abençoe esse seu novo ano de vida, que tenha muitas bênçãos de Deus e que você possa continuar sendo bênção também, por onde quer que o Senhor te enviar. 85, que legal. Parabéns. Mais alguém comemorou aniversário? Não? Temos também um momento de avisos. Convido o Kleber, que vai nos conduzir os avisos. Bom dia, querida comunidade. É com alegria que nós estamos aqui presentes e refletimos juntos com a palavra do Senhor nosso Deus. Nós, quando refletimos sobre o que a mensagem traz de paz com Deus e tribulação, nós podemos fazer uma contextualização com o que nós vivemos. Nós temos no nosso mundo muitas guerras, que é o contrário da paz. Tanto é isso que nós podemos perceber mais claro, o conflito, a guerra da Rússia lá na Ucrânia, mas muitas vezes o trânsito é uma guerra. O mundo tem se tornado difícil e somente com Deus nós conseguimos sobreviver. Tribulações. Nós temos passado por diversas tribulações como sociedade, como humanidade. Doenças como Covid, doenças como dengue, como gripes dos mais variados tipos de influenza, H1N1, H2N3 e assim por diante. Então, nós temos que, em todo momento, lembrar que Deus está junto conosco, porque é Ele que tem nos garantido um dia que nem hoje, que é um presente. Nós não nos damos conta, porque nós temos recebido diariamente esse presente. Agora, quando nós vemos uma família que perde um membro, nós ficamos em reflexão, em pensamento. O quão passageiro muitas vezes é a nossa vida. Nesse sentido, nós lembramos que não podemos ainda, ou não nos sentimos ainda à vontade para abraçar, mas todos são convidados a participar dos cultos presenciais, estar presentes e assim buscar a Deus. O refrigério nos momentos de muita dificuldade e o aquecimento do nosso coração e comunhão entre nós. Por isso nós lembramos que nós temos um momento em que quem quiser vir aos cultos de máscara pode vir, quem quiser vir sem máscara, nós temos ainda esse direito. Os decretos municipais permitem isso. Culto do dia 26. O culto do dia 26 terá a presença do pastor Douglas Wemuth, pastor conhecido dessa comunidade, às 8h30, e ele trará um tema que é perguntas indiscretas. Todos nós somos convidados a participar deste momento de reflexão na Palavra de Deus, conduzido pelo pastor Douglas. No mesmo dia, no mesmo domingo, o Coral Trindade promove, então, a partir das 11h30, a Galinhada Caipira. Os cartões estão à venda ao valor de R$ 25,00 para adulto e R$ 15,00 para crianças até 12 anos. Reserve essa data e participe. Os cartões estão com o Volney, né? E quem quiser comprar para levar, é isso, Volney? Também, para quem tiver um motivo ou outro, não quiser almoçar aqui, também pode comprar para levar para casa. O cartão ali está no telão
projetado. Aí nós temos agora, então, a Noite Jovem de Talentos. Hoje nós temos um grupo diferente aqui na frente, né? E nós temos o Prof. Daniel, a Ana, o Matheus e o Arthur, lá na bateria, né? Que bênção de Deus nós termos jovens e pessoas que se dispõem com seus dons e talentos para conduzir o louvor em nossa comunidade. E a Noite de Talentos é uma noite que a juventude está promovendo, está organizando e convida aqueles que querem compartilhar seus dons e talentos para fazer. Então, se você deseja apresentar, seja uma poesia, um louvor, um teatro, uma dança, que edifique e honre ao Senhor Jesus, pode se inscrever com a Carol ou com o Rafa. Os próximos cultos, nós temos logo mais às 10 horas no Santos Dumont, às 19h30 no Jardim Luciana, hoje domingo. E no próximo domingo, então, dia 19, também às 8h30 aqui na Charlau, 10 horas Santos Dumont e 19h30 no Jardim Luciana. Todos os cultos, então, serão com Santa Ceia. E a oferta, como foi dito, está sendo utilizada para o projeto da campanha Vai e Vem. Ao longo do ano, nós ainda teremos outros momentos para aqueles que assim quiserem fazer. Obrigado. Obrigado, Kleber. Também queremos ter um momento de oração, a oração final do nosso culto. Assim, eu convido quem pode a se colocar de pé. Eterno Deus, nós te rendemos graças pelo culto de hoje. Te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que tu tens feito por meio de nós e também em nós. Obrigado por esta comunidade, obrigado que nós temos esse lugar onde nós podemos nos unir e a uma só voz louvar a Ti, também aprendermos e sermos edificados na Tua palavra, no Teu amor. Obrigado, Senhor, que Tu nos amas tanto a ponto de não poupar a vida do Teu próprio Filho em nosso favor. E assim, Senhor, Tu nos justificas e nos dás paz, nos dás acesso e nos permite nos gloriarmos em Ti. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que veio aqui esta manhã e que Tu estejas abençoando e guardando cada um de acordo com as suas necessidades. Tu sabes, ó Deus, o que cada um de nós precisa, quais são os nossos anseios, nossos medos, nossas preocupações. Estejas olhando por nós, Senhor, ali nos nossos problemas e nas nossas tribulações. Também assim intercedemos por aquelas pessoas da nossa comunidade, mas também para além dela, que estão adoentadas, que estão passando por sofrimentos, por dores, por situações difíceis de saúde, especialmente as pessoas idosas que no frio têm mais dificuldade com doenças respiratórias. Cuida, Senhor, e tem misericórdia, para que cada um possa também saber que Tu estás presente nas suas vidas, que Tu não nos abandonas, que Tu queres o melhor para cada um de nós. Assim nós intercedemos por cura a todos aqueles que estão doentes. Também lembramos das pessoas que passam frio, por não terem condições de se aquecer. Ó Senhor, tem misericórdia e concede os meios para que essas pessoas possam se proteger contra o frio, possam ter também um alimento de cada dia. Não deixe que falte nada a cada uma dessas pessoas. Intercedemos também pelas famílias enlutadas, que possam crer na esperança da vida eterna como consolo diante da dor, do luto. Senhor, sabemos que o luto é difícil, mas com a Tua presença nós somos consolados. Com a Tua presença nós podemos voltar a viver mesmo sem a pessoa perdida. Assim, ó Pai, Tu conheces cada um de nós, Tu conheces aquilo que nós desejamos, mas acima de tudo, Tu sabes o que nós realmente precisamos, o que é melhor para nós. Por isso nós intercedemos pedindo que seja feita a Tua vontade e não a nossa. Também intercedemos pelo nosso país, que Tu possas estar derramando o Teu Santo Espírito sobre essa nação, para que esse povo brasileiro se converta a Ti, Senhor. E que
nós possamos ser reconhecidos como povo temente a Ti, que faz a Tua vontade, e também sejamos testemunhas do Teu amor para os outros povos, para as outras nações, até os confins da terra. Ó Deus, tudo mais que está no nosso coração, na nossa mente, tudo aquilo que nos incomoda e que precisamos colocar na Tua presença, nós o fazemos por meio da oração que Teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podemos ficar à vontade, vamos cantar ainda uma última canção. Poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Pode livrar como o Senhor. Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Eu comunico também que na sequência eu já estou saindo para o culto na Santos Dumont, então não posso me despedir de vocês, mas desejo que tenham um abençoado domingo, uma boa semana. E assim nós recebemos a bênção do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos acompanhe, hoje e todo sempre.